sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos nessa noite por essa oportunidade maravilhosa, especial, que estamos na Tua presença. Creio que numa noite tão difícil como esta, com bastante chuva, mas o Senhor tem despertado no coração dos Teus filhos o desejo de estar neste lugar nessa noite. E sei que cada um que saiu dos seus lares para estar aqui, eles escolheram a melhor parte, e o que eles escolheram, isso deles não será tirado. Te peço, meu Deus, que essa noite seja uma noite especial, maravilhosa, para cada irmão que veio aqui nessa noite, meu Deus, com o intuito de louvar o Teu nome, te agradecer, e já expressaram isso através de seus louvores. Agora nós desejamos, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio de Tua palavra, nos exortando, nos corrigindo, nos redarguindo, nos ensinando a como sermos melhores cristãos e como Te servir melhor. Agora circuncida os meus lábios para falar a Tua palavra, circuncida os nossos ouvidos para ouvir e os nossos corações para receber. Toma esse indigno servo nas Tuas mãos e opera, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos aproveitar que nós estamos aqui em pé e vamos ler uma palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13. Amém. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Mesmo eu posso sentar? Eu cego fui, mas vejo já, perdi Ele me que Deus possa nos abençoar nessa noite, ou continuar nos abençoando. E nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Estamos aqui mais uma vez no tabernáculo para sermos abençoados, né? Nessa noite está conosco a nossa irmã Mariquinha, que veio junto com a irmã Terezinha. Deus abençoe a irmã Mariquinha, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Também está a irmã Elvira, né? Mais uma vez, esteve domingo passado, está aqui de novo. Possa também se sentir bem-vinda no nome de Jesus. Amém.
também o nosso irmão aqui que estava batendo a bateria aqui. Como é que é? Eduardo. O Eduardo, ele congrega ali na Assembleia de Deus. E hoje ele veio fazer uma visitinha. Nós já aproveitamos que o Eduardo estava nos visitando, já pedimos para ele nos dar uma auxiliada na bateria, né? Nós aqui não estamos muito acostumados com bateria. A gente custa se adaptar um pouco, né? Mas o Espírito Santo vai colocando as coisas tudo no lugar, né? Amém? Graças a Deus. Então, nós estamos felizes com a presença de todos os irmãos que nos visitam, né? Você possa se sentir bem. Também a nossa irmã, acho que ela foi no banheiro, agora está retornando. Eliane, né? Que também esteve no culto do irmão Leomar, da irmã Carolina, na sexta-feira. E no culto ali ela recebeu uma bênção muito boa da parte de Deus. A gente fizemos o convite para ela. E ela está aqui conosco nessa noite, amém? Deus abençoe a irmã Eliane. Fique à vontade, amém? E a irmã Eliane, por certo, logo vamos estar batizando ela no nome do Senhor Jesus Cristo. Já falamos alguma coisa para ela. A gente percebe que ela tem o coração bem aberto para receber da parte de Deus a revelação, né? Amém? E eu gostaria nessa noite de dar um pouquinho a continuação no que nós iniciamos a semana passada. Nós estamos falando sobre julgamento e juízo, né? Esse é um período entre quando Deus faz um julgamento e o tempo que leva desse julgamento até o juízo ser executado, né? Também nós tomamos o título da mensagem, o sinal. E falamos algumas coisinhas semana passada, e eu desejo continuar um pouquinho aqui nessa semana. E também, se a gente não tivermos tempo para terminar, nós continuamos a semana que vem. Eu sei que Deus vai trazer aquilo que está no seu coração, né? Então, eu só quero aqui repassar algumas coisas, umas coisinhas que temos falado já para os irmãos, que já é do conhecimento de quase todos, talvez não do que estão nos visitando, né? Mas são coisas simples que as pessoas também compreendem fácil, né? O profeta Saera disse que a sua mensagem, ela era tão simples que até mesmo uma criança de 12 anos podia compreender, né? Então, às vezes, nós, os pregadores que... eu não me tenho como pregador, né? Mas, às vezes, o pregador que dificulta um pouco, né? Deixa um pouco complicado. Mas a mensagem em si, ela é muito simples. Quem lê entende, né? Principalmente quando a pessoa tem uma percepção profética para crer, né? Então você vê que às vezes você conversa com pessoas inteligentes e você fica uma noite toda conversando com a pessoa inteligente e a pessoa não capta. E você às vezes conversa 5 minutos com uma pessoa leiga, que não tem muita compreensão, e a pessoa logo crê. Na verdade, isso é uma percepção profética. A pessoa traz em si uma representação, né? A semente, a eleição de Deus que a pessoa traz no seu coração. Então, quando ele ouve a palavra, ele simplesmente se identifica com ela. É fácil, né? Não precisa você dar muita explicação, né? O fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece aqueles que são seus, né? Então, os que são da verdade, vêm para a verdade. Não precisa se fazer apelo. Não precisa você se ajoelhar no chão e dizer: oh, por favor, meu querido, aceita essa mensagem. Isso aqui é algo maravilhoso. Não precisa isso, né? Os que são da verdade, ouvem a verdade e vêm para a verdade. O maior pregador da história foi o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nunca fez apelo para ninguém. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo pregou como tinha que ser pregado, nunca facilitou o caminho para ninguém. E depois, quando a turma se ofender e for embora, alguns que não compreenderam, os que ficaram ainda, os leais que ficaram, Jesus ainda foi um pouco duro com eles e perguntou para eles:
E vocês não querem também? E como aqueles que estavam ali, como Pedro, que tinha a semente da eleição, não podia rejeitar, não tinha para onde ir. Sabia que por mais duro que eram aquelas palavras, aquilo é que salvava, aquilo daria salvação e daria vida eterna. Então Pedro diz essas palavras, né? Para que iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não é verdade? Então isso é o eleito, né? Às vezes ele não entende muito, talvez às vezes doa um pouquinho o que ele ouve, mas quando chega no final de ele tomar a decisão, ele sempre dirá isso: para onde eu posso ir? Né? Se só essa mensagem tem a palavra de vida eterna. Amém? Então, irmãos, eu li aqui a escritura de Tessalonicenses, essa escritura, seja crentes da mensagem, seja de alguma denominação, todos nós temos o conhecimento que essa escritura, ela está falando claramente da vinda do Senhor, né? Paulo está falando a respeito da vinda, ele está dizendo aqui a respeito da ressurreição dos mortos, como seria, e como seria o nosso encontro com o Senhor nos ares, né? Então, nós já temos aprendido e falado aqui muitas vezes, eu quero entrar no texto aqui, a respeito da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela está dividida em 3 partes, como o mensageiro ensinou na mensagem o rápido, o arrebatamento. Primeiro, um alarido. Nós já ensinamos sobre o que é esse alarido várias vezes. Alarido é uma mensagem que sai preparando a noiva para receber a fé de arrebatamento. Esse alarido também é a mesma voz da meia-noite de Mateus capítulo 25. Eis aí o noivo sair em encontro. Não é verdade? A segunda etapa, a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos. O profeta diz que esta voz de arcanjo é a mesma voz de São João capítulo 11, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E clamou com grande voz. Então essa é a voz de arcanjo, uma grande voz, e a mesma voz que ressuscitou a Lázaro, aquela mesma voz é que ressuscitará os mortos, amém, dos últimos dias, os santos que estão aguardando no pó da terra. Não é verdade? Uma ocasião, o profeta estava pregando no tabernáculo e uma irmã, durante esse culto, faleceu, caiu morta. E alguém disse para o profeta que aquela irmã tinha falecido. E quando o profeta soube que a irmã tinha falecido, ele chamou e disse: Maria. E a irmã ressuscitou. Disse: Você me chamou, irmão Branco? E a irmã se sentou no banco e o culto continuou. Quando passou alguns dias, o Biripol, que era o homem mais próximo, né, por ser filho e ser escolhido para ser uma testemunha, ele perguntou assim: Papai, por que quando o Senhor falou com aquela irmã para ela ressuscitar, o Senhor chamou ela pelo nome? Aí o mensageiro disse assim: Biripol, você está lembrado quando Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro? Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Ou vem para fora, né? Vem para fora. Quando Jesus disse isso, Lázaro, vem para fora, se ele não tivesse dito Lázaro e só tivesse dito vem para fora, naquele mesmo momento todos os mortos teriam ressuscitado. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? E aquele que crê em mim, ainda que seja morto, e verá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então essa é a voz de arcanjo, essa é a voz que ressuscita os mortos. E logo então depois, vem a trombeta de Deus, e essa trombeta de Deus, ela reunirá tantos os santos vivos, que ouviram a mensagem, né?
e que são transformados, quanto os santos ressuscitados. E logo então, todos nós juntos somos arrebatados e vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém? Essa é a Escritura. Então, isso não acontece tudo junto, como alguns lugares se ensina, né? Como se o Senhor descesse do céu e esse alarido fosse um monte de trombetinha tocando. Não, não é isso. São tempos separados. O alarido é um tempo que Deus nos deu, que é uma mensagem, né? Então, o que nós temos da parte de Deus? Para os irmãos que já conhecem um pouco mais, nós temos aqui essas 3 etapas, né? O alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Então nós já somos conscientes, nós já temos a consciência disso, que do dia 17 ao dia 24 de março de 1963, né, o Cordeiro abriu os 7 selos e deu isso ao 7º anjo. Né? E quando isso aconteceu, era exatamente o Senhor descendo do céu com alarido para cumprir Apocalipse 10 e 7. Né? Apocalipse 10 e 7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, trombeta é uma pregação, esse anjo não é um anjo celestial, um anjo com asas, é um anjo da terra, porque se os irmãos lerem ali, você vai notar que está em letra minúscula. Então é um homem, mensageiro, homem. É? Mas nos dias da voz do 7º anjo, ou do 7º mensageiro, quando ele tocar a sua trombeta, ou quando ele estiver tocando a sua trombeta, estiver proclamando a sua mensagem, estiver passando o recado, a mensagem para o povo, então os mistérios de Deus que estavam ocultos, desde o Éden até, né, aqui o final, todos eles seriam revelados. Amém? Essa é a promessa de Deus. Como nós pregamos em outro culto, por que outras eras não puderam ver? Embora os nossos irmãos lá do passado, o próprio tempo que a Igreja Católica teve com a Bíblia na mão durante 1500 anos, eles tiveram a mesma Bíblia que nós temos em suas mãos. Logo depois veio a Reforma e eles ficaram mais 500 anos com a Bíblia em suas mãos. Mas por que eles, mesmo com a Bíblia em suas mãos, eles não puderam ver essas coisas? Porque o livro estava selado com 7 selos. E está selado, estava escondido, não tinha como se ver. E até aquele tempo, então, não se tinha como se abrir, porque Deus tinha um tempo determinado. O tempo determinado por Deus era que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, seria o tempo em que esses 7 selos seriam rompidos. Então, quando os 7 selos são rompidos, que estava selando esse livro, que é a Bíblia, os 7 selos selavam esse livro. Quando for rompido, então agora o livro está aberto. Por isso que hoje nós podemos ver o mistério de Deus revelado. Podemos ver o cumprimento. Deus cumprindo a sua palavra. Não é verdade? Então nós estamos atualmente, já estamos encerrando, nós estamos já dentro deste alarido. Esse alarido também, nas Escrituras, é chamado como a chuva temporã. A Bíblia diz que Deus enviaria 2 chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. E lá no passado, essas 2 chuvas, era a chuva temporã, era a chuva do plantio, quando a semente estava sendo plantada, e logo vinha a chuva seródia, a chuva da colheita. Então esse alarido que está em cena é exatamente a chuva temporã, que lá na tradução do hebraico significa chuva morém, uma chuva de ensinamento. E olha, irmão, nunca teve um tempo de tanta chuva de ensinamento como nos dias da voz do 7º anjo. É 7 era, é 7 selo, é semente da serpente, é batismo em nome de Senhor Jesus Cristo, é a deidade de Jesus Cristo, e todo esse mistério é realmente uma chuva de ensinamento. Então nós estamos exatamente recebendo a chuva temporã, uma chuva de ensinamento. Amém? Isso é o alarido. O que esse alarido está fazendo? Esse alarido está fazendo o seguinte, a Bíblia diz assim em Efésios, deixa eu ler aqui. Esse alarido está fazendo isso.
com a noiva de Jesus Cristo. Esse alarido que faz isso aqui que eu vou ler com a noiva de Jesus Cristo é a mesma mensagem que está cegando a outros que não fazem parte do plano. As mesmas águas do dilúvio que salvou Noé e a sua família foi as mesmas águas que condenaram os demais. Né? A mesma palavra de Jesus que salvou aqueles 12 que creram foi a mesma mensagem que fez os demais ir embora. A mesma mensagem que abre os olhos de um é a mesma mensagem que cega outros. Porque não é para todos. É para aquele quem Deus quer mostrar. Né? Aquele quem Deus quer se compadecer. Daquele que ele escolheu pelo seu decreto. Que ele predestinou. Não quando veio para frente, quando aceitou Jesus. Mas desde antes da fundação do mundo. Aquele que já estava na mente infinita de Deus. Nos seus atributos, que fazia parte do Espírito de Deus. Esses é que ouvem e crê. Amém? Não é para os demais. Não, por isso que eu disse no início, não adianta insistir e não adianta fazer apelo. É para quem Deus quer revelar. Amém? Então o que essa mensagem está fazendo com nós? Também ela traz uma ressurreição. Embora seja o alarido, mas ela traz uma ressurreição. Diz assim em Efésios capítulo 5, do 14 em diante. Pelo que diz, desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então o que a mensagem fez com nós? Nós estávamos dormindo, ou estávamos mortos, uns em delitos e ofensas e pecados, outros estavam mortos em um sistema, em uma denominação. Daqui um pouquinho você ouviu uma voz, e essa voz disse para ti, desperta tu que dormes. Ou essa voz pode ser Apocalipse 18:4 também. Sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados. Né? Então, quando você se despertou, o Senhor veio e te trouxe o esclarecimento. A tua mente pôde compreender. Esse é o esclarecimento. Ele disse, portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas atentai qual seja a vontade do Senhor. Novamente, né? Quando o teu entendimento é aberto, quando o teu entendimento é esclarecido, você passa a compreender qual é a perfeita vontade do Senhor. Então é isso. Né? Esse alarido fez o quê? Nos despertou. Esse alarido também trouxe uma ressurreição. Nos ressuscitou nós que estávamos mortos em delitos, ofensas e pecado, ou estávamos em sepulcros denominacional. Então essa mensagem nos chamou para fora e nós estamos ressuscitados diante dele. Você crê assim, irmão? É isso? Amém. Então, irmãos, quando esta voz de arcanjo soar, conforme São João 11:43, Lázaro, vem para fora. Quando encerrar esse tempo desse alarido, essa mensagem que está preparando, quando o último eleito que tem que ouvir essa mensagem e ele for batizado no corpo, como nós costumamos a pregar, eu perguntei para os irmãos, quantas igrejas existem? E as pessoas costumam responder, existem centenas, talvez milhares. E eu respondo, não, existe só 2 igrejas. A igreja de Jesus Cristo e a igreja de Satanás. Nós temos a segunda Eva, que é a noiva de Jesus Cristo. E temos a Eva de Satanás, que é a era de Laodiceia. Isso o mensageiro disse. Temos 2 igrejas. A do Senhor Jesus e a de Satanás. Aí, quando se fala de igreja, não se refere-se à denominação, à organização. Se fala-se de um corpo. O Senhor Jesus Cristo está criando um corpo da sua noiva. Satanás também está criando um corpo de uma organização, de um sistema denominacional. Né? São 2 corpos sendo criados. Né? Então, quando o último membro que falta para completar esse corpo, ele é batizado no corpo, é colocado nesse corpo. Como é que se entra nesse corpo? Nessa verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não se entra por uma carteirinha de membro, não se entra porque se assinou seu nome no papel da igreja, não se entra porque apertou a mão do pastor, ou porque é amigo do diácono, ou porque foi convidado. Nessa igreja não se entra porque quer, nessa igreja se nasce.
A Bíblia diz em Coríntios capítulo 12, versículo 13: por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Através do batismo do Espírito Santo, nós somos batizados nesse corpo. O membro é colocado nesse corpo através do batismo do Espírito Santo. Então, quando o último eleito, eu não sei onde ele está. O profeta pregou várias mensagens e dizia: eu não sei onde ele está. Pode estar na África, eu não sei onde ele está. Mas quando esse último membro do corpo de Cristo, esse último eleito, ele entra, não que ele aceite a Jesus, mas quando ele é selado com o Espírito Santo, esse último membro entrou. Pronto. Encerra-se essa primeira etapa do arrebatamento. Encerra-se esse alarido. Né? Acabou-se o tempo de graça para o povo gentil. Deus agora tem um outro trabalho a fazer. Agora Deus começa a tratar lá com o povo judeu. Nesse tempo, quando se encerra-se o tempo do alarido, é nesse tempo que se cumpre o que está escrito: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, e o que está sujo, suje-se mais ainda. Nesse tempo, a porta da misericórdia já está encerrada. Quem entrou está dentro, e quem não entrou também não entra mais. Embora, nesse período, a noiva de Cristo já transformada, os mortos já ressuscitados, estarão na terra de 30 a 40 dias. Estarão sobre a terra, mas mesmo que estarão sobre a terra, não terá mais misericórdia, porque nós temos o quadro disso no Velho Testamento. Nós temos a arca de Noé, nós temos Noé entrando para dentro da arca, e antes que descesse o dilúvio, Noé ficou 7 dias dentro da arca, e as portas já estavam fechadas, antes que o juízo chegasse. A noiva estará sobre a terra, antes de o juízo descer, mas a porta da graça já está fechada. Ninguém mais tinha acesso à arca. Agora, o julgamento tinha sido pronunciado, agora é dia de juízo. Se acabou-se a acusação, acabou-se o julgamento, o veredito tinha sido dado, condenados, pronto, ninguém podia fazer mais nada. Era só esperar agora a chuva descer e matar todos. Vocês compreendiam isso, irmãos? E vai ser mais ou menos isso. Quando as pessoas se aperceberem, talvez alguém vai tentar entrar, porque a palavra tem que se cumprir, que o profeta diz que as pessoas tentarão, e alguém vai dizer: não posso mais, não tem mais reconciliação, não tem mais batismo. A graça se fechou. Ai daquele que estiver do lado de fora. Nós estamos recebendo o melhor de Deus. Estamos recebendo a chuva temporã, a chuva de ensinamento, que transforma a nossa vida, que muda o nosso entendimento, para nós entrarmos nesse corpo. Não vamos ficar de fora disso. Vamos deixar a palavra de Deus fazer esse trabalho em nós. Amém? Os irmãos compreenderam isso, irmãos? Deixa eu entrar aqui agora no que eu queria falar aqui, que nós começamos na semana passada. Bom, só mais 20 minutos eu já vou encerrar. Primeiro, ontem eu estava conversando com o irmão Eduardo, ali em casa, ali, depois do ensaio, os irmãos foram para ali para casa ali, e nós estávamos falando a respeito da vinda do Senhor, a respeito desse assunto, e eu disse para ele o seguinte, que se você quer saber como é a vinda de Jesus, como que ela acontece, o que sucede, você sempre olha para a primeira vinda. Você sempre vai ter o reflexo uma da outra. Uma aponta para a outra. Tudo que acontece na primeira vinda, certamente acontece na segunda. Nada diferente. Se não encontrar alguma coisa, leu mal. Retorne e lê de novo. Então, tudo que você viu na primeira vinda, os acontecimentos, todas elas acontecem também na segunda vinda. Isso é certo. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu ler aqui a escritura para os irmãos. Nós falamos no domingo passado, comentei sobre os terremotos, né? Que aconteceu aí no Chile, que atingiu aqui no Brasil também, né? Então, só para ampliar um pouquinho mais o assunto. Se não der para terminar hoje, continuamos no domingo que vem. A primeira crucificação de Jesus. Quantos aqui sabem
que Jesus é crucificado 2 vezes? Quantos aqui sabem levantar a mão? São poucos que sabem. Então, os que não sabiam, você já fica sabendo, viu, irmãos? Jesus é crucificado 2 vezes. E isso também teve o testemunho nos dias de Moisés. Por que Moisés feriu a rocha 2 vezes? Ele feriu a primeira vez, porque era a ordem de Deus que ele ferisse. A primeira crucificação. Jesus tinha que ser crucificado. A segunda vez, Deus diz para Moisés: fala com a rocha, não fere mais ela. Então não precisava mais uma segunda. Mas o Moisés se irritou, se irou lá, e foi lá e feriu pela segunda vez. Quando ele fere pela segunda vez, primeiro, ele fere a primeira vez, pronto, não aconteceu nada. A primeira vez trouxe misericórdia. A primeira crucificação trouxe bênção para o mundo. A primeira crucificação trouxe salvação. Eu não tenho pena que Jesus morreu na cruz. Oh, que pena, Jesus morreu por mim. Que bênção, Jesus morreu por mim. Eu tenho que ter pena de mim. As pessoas olham o filme de Jesus e ficam com pena de Jesus. Não ficam com pena de Jesus, ficam com pena de você. Que bênção que ele morreu por nós. A primeira crucificação foi a maior bênção que o mundo pôde experimentar. Foi a primeira crucificação de Jesus. O que nos preocupa é a segunda crucificação. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, ele perde o direito de entrar na terra prometida. Um tipo. Aí, voltamos a Hebreus 6 e Hebreus capítulo 10. Porque é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, e recaíram, eles de novo crucificam o Filho de Deus, eles põem de novo o vitupério, eles pisam o sangue da nova aliança e não resta mais sacrifício, a não ser uma expectação horrível de fogo. Então, nós tivemos a primeira crucificação e também estamos tendo uma segunda crucificação. Por isso o mensageiro pregou: eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus. Com o que eles estão crucificando? Eles crucificam a palavra, Cristo é a palavra, com seus dogmas, credos, denominações, religião, sistema da igreja. É dessa maneira que eles estão crucificando. E o mensageiro diz: eu acuso. Há uma acusação, porque Jesus Cristo está sendo crucificado pela segunda vez. E essa crucificação é sem misericórdia. É a Bíblia que diz. Então, na primeira crucificação, olha o que aconteceu. Diz assim: e logo um deles correram, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado a primeira vez, houve aqui um tremor de terra. Não é isso que está escrito? Um tremor de terra. E quando houve esse tremor de terra, os sepulcros se abriram e os mortos foram ressuscitados. E não saíram para fora, saíram só depois quando Jesus saiu. Isso na crucificação. Agora, logo na ressurreição do Senhor, houve um grande terremoto. São duas coisas diferentes. Quero que vocês fixem o pensamento nisso. Eu falei no domingo passado sobre os acontecimentos que estão acontecendo, porque esses terremotos em vários lugares. Estou mostrando para vocês o porquê dessas coisas, a profecia se cumprindo, e aqui a palavra está dando respaldo disso. Primeiro, houve um tremor de terra na crucificação. Agora nós temos a ressurreição, um grande terremoto. Diz assim: e no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Aí nesse grande terremoto, Jesus sai para fora, os santos também saem para fora,
E há a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Quando tremeu, eles foram ressuscitados potencialmente. Mas quando houve o grande terremoto, todos eles saem para fora. Estão compreendendo, irmãos? Vocês estão felizes? É? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós falamos um pouquinho a semana passada sobre esse assunto. Deixa eu dizer para vocês assim. Primeiro, nós, a noiva de Jesus Cristo, estamos fora. O mundo está vivendo a era de Laodiceia. Você sabia disso? Esse mundo está no seu último período, a era de Laodiceia. Essa era de Laodiceia, ela é uma era morna. Ela não tem nenhum elogio da parte de Deus. Deus só tem repreensão contra ela. Você não vê Deus dar nenhum elogio para ela. Tudo que Deus fala é repreendendo ela o tempo todo. Porque esta era se tornou-se a pior era, porque foi a única era que colocou Jesus para fora. Nesta era, é a única era que Jesus está do lado de cada porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, ele comigo. Vê, Jesus está do lado de fora. É a única era que colocou Jesus para fora. Então ela não tem nenhum elogio da parte de Deus. Estava conversando com alguém hoje, me esqueci com quem eu estava conversando, e a pessoa falou sobre a respeito de guardar a palavra. Eu digo, na verdade, nós não temos condição de guardar a palavra. Nós só podemos guardar a palavra quando o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo em nós faz com que nós guardamos a palavra. E se Jesus não estava dentro dessa igreja, como essa igreja poderia guardar a palavra? Como poderia ter um elogio da parte de Deus se o principal está lá de fora? Ou alguém consegue fazer uma coisa sem Jesus? Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Se você convidar Jesus a sair da tua vida, ele provavelmente vai sair, porque ele é um cavaleiro. Mas fique sabendo que sem Jesus você não pode fazer nada. Até faz, mas tudo que tu fizer, você fará errado. Você não fará certo. E você pode receber todos os elogios do mundo, mas você não terá o elogio de Deus, porque essa era não teve nenhum elogio de Deus, porque Jesus não estava nela. Só tinha repreensão. Tu é morna, tu é cega, tu é miserável, tu é nua. Tu pensa que tu é rica, que tu está abastada e tu não tem falta de nada. E tu não sabe que espiritualmente tu está zero. Te dou uns conselhos para ti. Compra colírio, para que tu possa ver a vergonha da tua nudez. Para que tu possa ver que tu não foi vestido da palavra, que a palavra não te vestiu. Que você está nu, sem a palavra. Você pode ter os teus grandes templos, as tuas grandes denominações, a tua grande organização, templos bonitos, de milhões de dólares. Mas espiritualmente vocês estão nu, porque vocês não têm a palavra, vocês não receberam a mensagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Aleluia. Essa é a era. Essa é a era que o mundo está vivendo. Nós não estamos mais em Laodiceia, porque quando nós ouvimos esse alarido, algo aconteceu com nós. O que aconteceu? Desperta tu que dorme. Você se despertou. Ressuscita. Houve uma ressurreição espiritual. Ressuscita dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Você foi esclarecido, saiu para fora do sepulcro denominacional. Você está ressuscitado, saiu para fora. E o profeta prega uma mensagem titulada Saindo para fora do arraial. Amém? Bem, então você sabe que a cidade de Laodiceia, que houve lá no passado, a cidade de Laodiceia, ela foi destruída por um grande terremoto. Eu falei isso a semana passada, vocês vão lembrar? Ela foi destruída, um grande terremoto destruiu a cidade de Laodiceia. Hoje a cidade que está em cima, lá na Turquia, que está em cima de onde era Laodiceia, ela está acima, a antiga cidade está enterrada. É porque um grande terremoto destruiu com ela.
E o profeta também até citou que ela foi semelhante a Pompeia. Quantos aqui ouviram falar da cidade de Pompeia? Diz que era uma cidade tão baixa, né, tão depravada, que quando encontraram os corpos do vulcão lá que explodiu, né, que as larvas pegou o povo desapercebido, diz que tinha corpos assim, de casais na praia assim, tudo fazendo sexo explícito. Tão depravado que é essa cidade. Olha, irmão, e o mundo hoje não está diferente. Se Deus não poupou Pompeia, Deus não vai poupar esse povo. Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, Jesus disse: ó Cafarnaum, se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em ti, ele estava até hoje. E se Deus não poupou eles, vai poupar essa gente? Deus não vai poupar. Amém? O juízo de Deus está vindo, viu? Isso é certo. Bom, aleluia. A era de Laodiceia iniciou em 1906, quando na Rua Azusa houve ali aquele grande avivamento do Espírito Santo, né? Quando os dons começaram a ser restaurados, se iniciou-se a era pentecostal, né? Eu estava ali no, eu acho que é o Wikipedia, é a palavra correta aqui, né? Exatamente, irmãos, no ano de 1906, houve ali um grande sismo em São Francisco, que fica na Califórnia. Exatamente, em 1906. Um violento sismo, um terremoto, ele ocorreu mais ou menos às 5 horas e 14 minutos da manhã, no dia 18 de abril. E também está em abril aqui porque tem um propósito, viu? Os dois grandes terremotos que aconteceram, os dois foram, interessante que os dois foram em abril, ou próximo ali, tudo próximo da Páscoa, né? Então, no dia 18 de abril de 1906, houve esse grande terremoto em São Francisco, né? A magnitude dele foi estimada ali de 8,0, né? Na escala Richter, né? E até então, naquele tempo, era o maior registrado. E esse terremoto matou milhares de pessoas e durou só 28 segundos. Irmão, quando Deus quer ferir, um mosquito mata um homem. Não, Deus não precisa de muita coisa. 28 segundos, irmão. A metade de um minuto. Matou milhares de pessoas. Então, o que se nota? Que tudo aponta para essa última era, esse juízo que está vindo. Ela já inicia essa era, já com um grande terremoto. Que coisa, né? Deixa eu ler aqui um parágrafo aqui. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Não se canse, viu? Mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo. O profeta narra para nós aqui um acontecimento. Ele diz assim: irmãos, preste atenção, tá? Enquanto eu subi o morro, o Espírito de Deus, quando me virei, olhei para o topo da montanha, ele disse: apanhe essa pedra e diga-lhe, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Nada das coisas que acontecem, irmãos, é por acaso. Tudo tem um significado. O Caleb estava pregando lá no irmão Idalêncio e ele leu para nós lá, né, que o irmão do profeta deu 2 balas para o irmão Brano, uma coisa comum. Como essas balas aqui, que ruim essas balas aqui da Finlândia. O irmão pegou aquelas balas e colocou na mesa. E depois, através daquelas balas, Deus mostrou a ressurreição do menino que já tinha ressuscitado e o outro que tinha sido atropelado, que a gente não sabia, né? Para nós a Finlândia era só um garoto. A irmão leu para nós que eram 2 crianças que foram atropeladas. E naquelas 2 balas, Deus mostrou a ressurreição das 2 crianças. Então as coisas de Deus para o eleito, para o filho de Deus, principalmente na vida de um profeta, nada é por acaso. Tudo tem um significado.
Então, quando ele diz, pega a pedra e atira, Deus estava cumprindo com Apocalipse capítulo 18. Eu vi um anjo forte tomando uma pedra de mó e atirando. Então as pessoas sempre esperam um anjo grande com asas. E Deus envia um anjo, um mensageiro, um homem fazendo isso. Eu apanhei a pedra e disse, irmão Banks, não sei porquê, joguei-a para o ar. Assim diz o Senhor, o irmão verá a glória de Deus. E comecei a caminhar por ali, então ouvi a voz de Deus a falar disso, e disse, saia do caminho rápido. Roy Robertson ali de em pé, sabendo que ele era veterano de guerra, eu pus a mão sobre o seu ombro e disse, irmão Roy, esconda-se tão rapidamente quanto possa. Ele diz o que há? Eu disse, sai do caminho, esconda-se. E só comecei a caminhar por ali, e larguei a minha pá, me virei e tirei o chapéu, e aqui veio ele, a glória de Deus, caindo no redemoinho, que despedaçou o lado da montanha daquela maneira, e fez um estrondo, e sacudiu o lugar daquela maneira. Cortou o topo dos arbustos, e apenas cerca de 3 ou 4, 5 pés, dá 1,21 m mais ou menos, acima da minha cabeça, voltou como um funil daquela maneira, e deu um estrondo novamente. E aquilo aconteceu 3 vezes. Então, quando partiu a 3ª vez, o irmão Bucks veio e disse, era isso que o irmão estava falando? Eu disse sim. Disse, que foi isso? Eu disse, Deus aparece em redemoinho. Eu não sabia se ele queria que eu dissesse às pessoas ou não. Então, segui adiante e orei um pouco. Então, ele me disse que eu podia lhe contar. E eu disse, o juízo está caindo na costa oeste. Olhe para ela hoje e veja o que aconteceu. E algumas horas depois, o profeta falou isso, e algumas horas depois, o Alasca quase todo afundou. Agora a coisa toda está afundando. Estamos entrando no juízo. A misericórdia foi rejeitada. E aí, eu estava vendo hoje, nesse Wikipedia, né? Para confirmar a profecia, né? Mesmo se a ciência não comprovasse também, eu continuo crendo na palavra, mas para quem às vezes, né, precisa de alguma comprovação, então, exatamente, no dia 27 de março, quando o profeta estava com os irmãos, entregou a profecia, deu um grande sismo no Alasca, no estado do Alasca, no ano de 1964. Irmão, vamos lá. Capte isso, amados, em nome de Jesus. Na primeira crucificação, houve o quê? Um tremor de terra. Na primeira crucificação. Vamos lá de novo, não se esqueçam mais disso. Na primeira crucificação, quando Jesus está sendo morto pela primeira vez, houve um tremor de terra. Agora, em 63, o profeta prega a mensagem. Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Se abre-se os selos, as pessoas rejeitam a verdade e novamente crucificam Jesus. No tempo da segunda crucificação, exatamente em 1964, um grande tremor de terra que quase afundou o estado todo do Alasca. Provocou colapso, tsunami. 139 pessoas morreram. Durou aproximadamente 4 minutos e 38 segundos. Foi 9,3 na escala Richter. E o tsunami foi de 8,2 metros de altura. E foi tão forte que atingiu a ilha do Havaí e atingiu até o Japão. E esse foi o pequeno tremor. Esse não foi o grande terremoto. O pequeno tremor. Diz que foi tão forte que mudou a geografia do estado de Alasca. O estado de Alasca ficou 15 metros mais baixo do que era ao nível do mar. Deus é perfeito. Essas coisas são a verdade. Aleluia. Que tempo que nós estamos vivendo. Exatamente no tempo em quando as pessoas estão crucificando a Jesus pela segunda vez, pois nesse mesmo tempo também acontece um grande tremor
E nesse mesmo tempo que há um grande tremor, a mensagem faz o que com os eleitos? Desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estão vendo isso, irmãos? E quando passa o tempo da crucificação, que chega novamente o tempo de ressurreição, o tempo que os santos do Novo Testamento agora têm que ressuscitarem. Então, o que acontece? Quando chega nesse tempo, também há um grande, agora não é mais um tremor, agora é um grande terremoto. Aleluia. É um grande terremoto que vai mudar o eixo da terra. E vai abalar o mundo todo. O profeta disse assim, na mensagem, o Evangelho Sobrenatural: o pecado tem se amontoado tanto que um dia o oceano fará caminho até o deserto. Está falando do deserto do Arizona, Nevada e talvez até o Texas. Olha, da Califórnia até o Texas é quilometragem, hein? É longe essa água vai. Na mensagem Segunda Vinda de Cristo, ele disse: outro dia, estando na cidade de Oklahoma, Califórnia, onde tive o privilégio de assistir uma reunião na cidade pela primeira vez, minha esposa presenciou um tremor. Eu estava sentado em uma barbearia, quando o lugar se estremeceu um pouco. Em seguida o rádio anunciou que um terremoto estava em processo. Estava esperando que o terremoto desse um golpe dentro de 5 minutos. Então pensei: ó Senhor, será que é esse o último? Aleluia. Ele disse: observe os terremotos na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, Deus afundará este lugar, Hollywood, Los Angeles, esses lugares imundos. Deus Todo-Poderoso o vai afundar mar abaixo. Que coisa, né? Aleluia. Vocês não sabem quando, porém, essa cidade um dia estará no fundo do oceano. Cafarnaum, disse Jesus, que és levada até o céu, até o inferno será batida. Porque se em Sodoma fosse feita maravilhas que têm sido feitas em ti, haveria ficado até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra estão agora no fundo do mar, morto. E Cafarnaum está no fundo do mar da Galileia. Tu, Los Angeles, que reclama ser a cidade dos anjos, exaltada até os céus, que tens enviado toda a tua imundície e todas as coisas sujas, como as tuas modas e as demais coisas, e todas as nações estrangeiras, que até vêm aqui para recebê-las. Tu com as tuas igrejas finas, com as suas cúpulas que chegam até o céu, recorde que tu estarás repousando no fundo do mar. Agora mesmo tudo está debaixo de ti, como um favo de mel, e a ira de Deus está fervendo debaixo de ti. Quanto tempo mais Deus tentará esse banco de areia que dependura ali? Não sabemos. Quando se deslizar no oceano, em uma milha de 1.600 metros, diretamente outra vez ao mar, será pior do que os últimos dias de Pompeia, cidade italiana destruída pelo vulcão. Arrependa-te, Los Angeles. E eu posso dizer: arrependam-se todos. Arrependam-se o resto de vocês. Aleluia. Arrependam-se, Los Angeles, e arrependam-se o resto de todos vocês. E regressem a Deus.
Aleluia. A hora da sua ira é sobrevinda sobre a terra. Ouça enquanto o tempo de ouvir e venha a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O meu tempo se esgotou. A semana que vem nós continuamos. Vamos fechar nossos olhos e inclinar nosso rosto. Aleluia. Glória a Deus. Todos com os olhos fechados, o músico pode se aproximar aqui. Arrependam-se todos. Essa profecia foi dada em 1965. Deus tem provado que a sua palavra é verdade. Terremotos têm acontecido em vários lugares. Nós tivemos o testemunho essa semana passada. Deus cumprindo a sua palavra. O que é isso? O acaso da história? Não, Deus cumprindo com a sua palavra. Arrependam-se todos e volte-se para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmão, irmã, faça a tua oração nessa noite. Aleluia. Te arrependa dos teus pecados. Volte para Deus. Aleluia. O Senhor diz: volte para mim e eu os tomarei por filho. Aleluia. Não deixe chegar o pior momento para você se arrepender. Não deixe chegar a hora crítica da tua vida para se arrepender. Não deixe esse acontecimento acontecer para você se arrepender. Se arrependa agora. Ouça a voz do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo diz: se hoje tu ouvires a minha voz, não endureça o teu coração como na provocação. Ouça a voz de Deus clamando. Está encerrando. Estamos no final. O profeta diz: o tempo está no fim. A misericórdia está encerrada. Oh, irmão, não deixa passar esse momento. Ouça a voz do Espírito Santo. Arrependa-te. Volte para Deus. Enquanto nós oramos. Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, nessa noite. E cremos de todo o nosso coração, meu Pai, que o Teu Espírito Santo tem nos advertido. O Teu Espírito Santo está nos advertindo. Não só nós aqui, Senhor. Essa advertência está no mundo todo. Nesse momento, Senhor, em vários tabernáculos, há pastores colocados nos púlpitos, dizendo para o povo: arrependam-se e volte para Deus. O juízo do Senhor está vindo sem precedente. Tivemos tremores, pequenos terremotos em vários lugares. Mas um dia desses, meu Deus, o grande terremoto que foi profetizado, foi falado pelo Senhor, hoje confirmado pela ciência, oh meu Deus, vai sacudir essa terra. Oh meu Deus, ai daqueles que rejeitaram a tua misericórdia nesse tempo. Ai daqueles, meu Deus, que rejeitaram a chamada do Senhor. Oh Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja a reconhecer, meu Deus, o seu tempo, o seu dia, a sua mensagem. Mas também, Senhor, eu tenho um consolo no meu coração. Oh glória, que enquanto o mundo está debaixo do juízo, para nós o Senhor tem um alimento espiritual guardado, como o Senhor tinha para Elias. Enquanto o Egito estava debaixo do juízo, os filhos de Israel estavam em Gósen. Enquanto o mundo está, Senhor, se preparando para o juízo, nós estamos escondidos no Senhor. Nesse tempo o Senhor nos esconderá no teu pavilhão, guardados, livre de toda maldição. Oh glória, de todas essas catástrofes. Nesse tempo nós estaremos escondidos em ti, ó Pai.
Obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa que o Senhor nos enviou, que nos despertou, que nos tirou do mundo, que nos tirou do sepulcro denominacional e nos colocou nesse pavilhão, nos escondeu na Tua presença. Obrigado, Senhor, por isso. Nós estamos agradecidos por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.